pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma live da nossa jornada, o Código Oculto do Peso. Hoje a pergunta é: você tem fome do quê? Regiane, mas essa pergunta é muito óbvia, né? Do que eu tenho fome? De comida. Será que é só de comida que você tem fome? Será que realmente quando você sente fome, você tá só comendo para saciar o seu corpo físico, para trazer nutrientes necessários para o seu corpo? Existem diversas formas da gente olhar para a fome. A fome natural, física, biológica, é aquela que aparece aos poucos, né? O estômago começa a roncar, a gente sente que um pouquinho a energia cai, a concentração fica mais difícil. É como se o corpo estivesse dizendo: olha, eu tô precisando de combustível, preciso abastecer. Então você é um carro que tá ali andando na estrada e dá o sinalzinho de luz ali do tanque de gasolina, indicando para você: olha, estou ficando sem bateria, estou ficando sem gasolina e preciso que você abasteça. Então a gente vai procurar um posto de gasolina, vai abastecer e vai seguir. É isso que acontece com a gente. Então a gente vai buscar uma alimentação que nos nutra na hora do almoço, na hora do jantar, no café da manhã, e vamos seguir a vida. Mas quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente percebe que não é bem assim, que nós somos atravessados por muitas questões, por situações do nosso dia a dia e principalmente pelo nosso emocional. E quando a gente fala de fome emocional, nós estamos falando daquilo que não aparece devagarzinho, daquilo que não dá sinalzinho de luz assim e demonstra que, olha, fique atento que eu tô com fome, tô precisando aqui me reabastecer. Não. Ela vem num senso de urgência. Pum, sabe quando uma bexiga estoura e você se assusta? E é numa necessidade real de que sua vida está correndo perigo. Se você não comer agora, você vai ter um negócio. Você não vai estar mais aqui nessa realidade se você não comer agora. Já. Qualquer coisa. Nem que for reboco da parede. De tão nervoso que você tá. De tão ansioso que você tá, com tanta raiva que você tá, com tanta tristeza que você tá sentindo, com tanta solidão que você tá sentindo. Então, essa fome não é fome de arroz e feijão. Essa é uma fome, por exemplo, que pede chocolate, doce, gordura, alguma coisa específica que te dê um prazer imediato. Lembra que eu já falei nas outras aulas o ciclo da compulsão? Vem essa enxurrada de emoção, a gente procura esses alimentos que nos dá um prazer imediato, que não sacia a nossa fome física, mas a gente está buscando o quê? Uma anestesia. Já reparou quando a gente come assim, a gente chega e tá fazendo... Você não tem essa sensação quando você come, não é isso? Parece que... né? Então o nosso corpo não estava pedindo por energia. Quem estava pedindo, implorando, gritando por alívio é o nosso coração, é a nossa alma. Então existe a diferença entre a fome física e a fome emocional, que é súbita, que é urgente, que é incontrolável, que está além daquilo que a gente pode explicar. A gente só sabe que necessita comer agora, nesse exato momento. Então é importante a gente olhar para isso. Entender como é que eu funciono no meu dia a dia diante das sensações que eu sinto, que talvez eu nem esteja presente. Será que eu tô sentindo raiva? Por isso que eu tô comendo? Será que eu tô sentindo tristeza? É por isso que eu tô comendo? Será que eu tô me sentindo ansiosa? E é por isso que eu tô comendo? Será que eu tô me sentindo tão sozinha? E aí eu vou comer? E aí nisso eu vou entendendo que eu não tô buscando uma saciedade física, e sim um alívio para uma dor que está dentro de mim. Acontece alguma coisa, por exemplo, você tá bem, de repente você briga com seu marido, vai lá, abre o armário e devora um pacote de bolacha sem perceber. Come um lanche enorme em menos de 1 minuto sem perceber. Não sente o gosto, não sente textura, não sente nada. Engoliu. Sabe? Nessa ânsia, nesse movimento. Então, a gente olha para esse movimento nesse lugar do que é. Esse é o convite do estado de presença. Do que é que eu tenho fome? Quando a gente fala que eu busco uma comida
e que a minha fome não é de comida, e o quanto hoje em dia, aqui nessa realidade, a indústria, o comércio, enfim, já está ligado nisso e traz pra gente o comfort foods, que vocês já devem ter ouvido isso, que são as comidas que nos dão conforto. Faz aquelas propagandas. Por que a propaganda de comida é tão deliciosa, gente? Né? Por que será? Porque desperta dentro da gente muitas coisas. Então, quando a gente fala de alimentação, nós não estamos só falando de uma coisa simples, de uma nutrição, de nutrir o corpo físico. Não é. Vocês podem ver que tá cheio, inclusive, aqui desses rios que bomba aí, né? Daqueles cozinheiros, daqueles blogueiros que tiram a camisa para fazer comida e bate na comida. Gente, então vocês percebem que as coisas é muito além daquilo ali. Ah, tá sexualizando a comida. Não, gente. A comida, ela é totalmente prazerosa. Fala desse lugar de prazer, porque as pessoas acham que prazer é só esse ato, e não é, né? O prazer não tá só nesse ato. Nós somos seres sensoriais. Comer para o bebê é totalmente prazeroso. Quando nós somos um bebezinho, né, ele sente a comida, ele sente o prazer no corpinho inteiro dele. Então tem coisas que estão além daquilo que a gente consegue explicar, entender. Aí vem os comfort foods, né? Que, em tese, de início, era para ser aquelas comidas que a gente come e lembra de alguém. Sabe aquela sopa que a sua avó fazia? Aquele bolo de chocolate que a sua mãe fazia, ou que a sua tia fazia, e você come e você tem uma lembrança de conforto, que é gostoso, que te traz toma um chá quentinho, te traz um conforto, que te nutre em todos os sentidos. Mas hoje, quando a gente olha para a indústria, o conforto que essa comida traz é um conforto para aliviar e para tapar esses lugares que a gente não quer olhar, para dor, para sofrimento, para raiva, para solidão, para angústia, para rejeição. Então a gente come o quê? Muita gordura, muito chocolate, fast food, né? Todos esses movimentos. Então, por trás de tudo isso, tem questões que a gente precisa olhar. Por isso que é importante a gente entender, expandir a nossa consciência, estudar sobre essas questões, perceber como é que a gente funciona, para a gente não cair nessas armadilhas. Porque existe muitas coisas aqui que estão mexendo com o nosso emocional de uma forma negativa e a gente nem percebe. Então isso é muito importante, é um ponto importante da gente olhar e entender. Isso também a gente vai falar bastante na jornada do Código Oculto do Peso, para que você aprenda a diferenciar isso, a perceber o que é que está acontecendo ali na televisão, naquela propaganda que estão tentando me seduzir com essa comida tão apetitosa, não é? Tanto é, gente, que você vê esses vídeos de comida das pessoas comendo, faz tanto sucesso. As pessoas falam, faz sucesso que fulana come cebola porque é engraçado. Não, gente, não é só por isso. Existem véus ali, são pessoas que estudam e sabem o que estão fazendo, né? Tanta pessoa que come. Existe pessoa que come só para engajamento, a gente sabe disso. Mas tem pessoa que come, né? O jeito de comer, o barulho da comida, alguém fala assim, isso me irrita. Mas no fundo tem outras coisas ali, né? Outros movimentos, porque a comida fala muito da nossa fase oral, né? De quando a gente era bebezinho, dessas questões que a gente traz desde lá do colo da nossa mãe até o momento presente que nós somos atravessados. Então não é tão simples assim quando a gente olha e alguém fala pra gente, olha, pra você emagrecer, só você fazer uma dieta. Sendo que a gente é atravessado por um mundo aqui fora que, né, tá lá a blogueira pegando uma comida super gordurosa e mordendo assim, aquela coisa, e às vezes nem é tão bom assim, né? E a gente cai nessas esparrelas. Falar que não cai, que a gente vê. Então quando a gente fala da comida, a gente tá falando também desse comer com os olhos. E a gente não come só com os olhos, a gente come com os sentidos. Então, como que eu desconsidero o meu emocional? Como que eu posso desconsiderar aquilo que eu tô sentindo em relação quando eu olho para a comida? Então, se vocês percebem que tem muita coisa aí que a gente não está presente, que a gente não está percebendo.
Então, por isso que é importante a gente aprender a diferenciar essas coisas, estar, né, com a nossa visão expandida, que a gente possa olhar além do óbvio aqui, para que quando a gente venha comer, a gente esteja nessa presença e não coma só num sentido de urgência e também não coma num lugar de punir o corpo, mas num lugar onde a gente olha para a nossa alma, para o nosso ser, para aquilo que realmente faz sentido para a gente, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar. E as inscrições, ó, hoje é dia 2, vão abrir no dia 8. Serão 21 dias que nós vamos trabalhar energeticamente, nós vamos trabalhar emocionalmente essas questões. Será uma jornada incrível para você que tá aí presente, tá passando por isso e tá percebendo que a questão de emagrecimento é muito além. Que existem códigos ocultos, como isso que eu trouxe para vocês, do quanto que, né, aqui a internet, o mercado, as propagandas, tudo aquilo que a gente vê, também está nos atravessando e a gente não está entendendo o quanto que isso mexe com a gente. Então, desde pequeno, gente, a nossa relação com a comida vem desde o útero. Desde o útero. No útero, nós recebemos a nutrição através da placenta, né? Esse órgão maravilhoso, que a gente estuda muito ele, inclusive, na reparentalização sistêmica. Nós temos essa saciedade total. Quando a gente nasce, a nossa comida passa a ser outra coisa. E a nossa relação com o mundo passa a ser através da comida. Então, quando nós nascemos, a comida vai além de matar a fome. Tanto que já, né, existem as pesquisas, tem até bem antigo, agora não vou lembrar porque eu não coloquei no script isso assim para ir lembrando, mas é que me veio agora. Tem oh meu Deus, as pesquisas mais antigas, né, que mostram um macaquinho que quer ficar com a mamadeira junto com um boneco de pelúcia e o outro que recebeu a mamadeira sem estar com o boneco de pelúcia, o quanto que isso muda, né, o quanto que dentro da psicanálise também temos essas experiências de dar a alimentação para o bebê lá, a mamadeira, só a mamadeira, sem contato nenhum, quando a criança recebe a mamadeira com contato físico, com um olhar físico, né, com uma presença ali, o quanto que isso faz diferença, o quanto que isso trabalha no psiquismo da criança, o quanto que muitas dessas crianças, né, desenvolveram questões por conta de não ter essa presença. Então, quando um bebezinho ele é colocado no colo da mãe, e ele recebe o peito, a mamadeira, ele não está recebendo só nutrientes, ele está recebendo contorno, ele está recebendo forma do seu corpo, ele recebe calor, ele recebe presença, ele recebe olhar, toque. E tudo isso nos atravessa aqui ao longo da vida. E a gente vai vendo isso para além da comida. O quanto nós temos necessidades de ter alguém perto da gente que nos ame, que nos dê carinho, que nos dê presença, não é? E o quanto que quando isso é frustrado, a gente vai lá e come. Então, isso significa que desde o início da vida, alimento e afeto caminham juntos. Juntos, não caminham separados. Por isso que quando o colo falha, e aqui eu não tô culpando pai e mãe, não é isso, né? Que eu sempre falo para vocês, nós precisamos olhar para a sua história individual para a gente entender esse movimento, mas, numa forma geral, quando o colo falha, quando tem falta de presença, falta de carinho, falta de um ambiente seguro, na maioria das vezes, o que vem para ocupar esse lugar dessa falta é a comida. Porque entra num lugar de um conforto físico, biológico e um conforto emocional. Que talvez é o único momento que eu sinto que eu tenha algo dentro de mim, que algo me preenche. Então eu como, eu tomo leite, tomo um monte de refrigerante e parece que me preenche por dentro, mas isso dura pouco tempo.
porque daqui a pouco tá eu lá de novo, buscando comer para tampar a dor da solidão, da falta, da rejeição, de todas essas outras coisas. Então, isso é um lugar importante da gente olhar e da gente entender do que é que eu tenho fome. O que é que eu realmente estou buscando quando eu vou comer? Porque a comida, ela nos dá um conforto. Pode ser um conforto bom, um comfort foods, que é aquela comida que a gente lembra, que traz memória, que traz o cheiro, aquilo que a gente vê as pessoas fazendo aquela comida. E só de olhar a gente fala, nossa, aguei, salivei. Que isso tá mexendo com os nossos instintos, tá mexendo aqui dentro da gente. Ou a gente tá indo para esse lugar de que, apesar de tudo isso, a gente come para ocupar algo aqui dentro, numa tentativa de tapar esses buracos aqui que estão dentro do nosso coração. Então, isso é importante a gente entender. Quando alguém te faz essa pergunta, quando você olha para essa pergunta, expandir o seu olhar, o seu pensamento, o seu sentimento para realmente, eu tenho fome do quê? Porque quando nós entendemos isso, o que está por trás desse movimento da fome, da alimentação, da comida, a gente consegue olhar para a gente mesmo e para a nossa relação de uma forma completamente diferente. Nós aprendemos a pedir ajuda, nós aprendemos a praticar autocuidado, nós aprendemos num processo a criar vínculos de segurança. Aí a comida deixa de ser o único colo disponível, deixa de ser a única opção disponível, porque a gente aprende que a gente consegue se nutrir de afeto verdadeiro, de relações saudáveis, dentro do ambiente que nós estamos, ou dentro de uma comunidade, dentro de um grupo terapêutico. A gente aprende a se conectar com a gente mesmo. Então, e o que acontece? Quando isso acontece, o nosso corpo não precisa mais carregar a função de anestesiar a nossa alma, de nos proteger de situações, e ele passa a ser, então, aqui um corpo leve, um corpo livre, porque o nosso inconsciente não está mais tentando ocultar a dor. Ele não está mais tentando ali manejar aquilo que feriu a gente. Ele está entendendo que ele pode fluir, porque eu parei de tampar a minha dor, a minha angústia, a minha solidão, a minha humilhação com comida, devorando as coisas compulsivamente, como se eu estivesse tentando destruir algo dentro de mim. Gente, comer é um ato muito ambivalente, né? Ele tem, eu acho que é até mais do que ambivalente, mas é a palavra que cabe aqui, porque tem tanto significado, é tanta coisa acontecendo junto e misturado, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, quando nós estamos comendo. Porque eu ia falar que essa semana não foi não, mas eu fiz um Reels, se vocês procurarem aí, sobre comer sendo aceitar. E isso impacta a gente quando a gente para olhar para isso. Comer é o ato de aceitar. E aceitar o quê? A dor, o sofrimento, a rejeição. Por quê? Porque quando eu não consigo trabalhar isso, o que eu vou fazer com isso? Eu vou procurar formas dentro de mim de anestesiar, de destruir essa dor. Então, muitas vezes, quando eu falo é aceitar, não é que eu tô aceitando, tô aceitando, faça o que você quiser comigo, né? Me destrua, acabe com a minha autoestima, acabe com o mínimo de senso de eu que eu tenho. Não é isso. Eu como num lugar de tentar destruir toda essa dor. Quando eu não consigo verbalizar, por exemplo, eu como, eu mastigo, gente, porque comer é destruir. Né? Eu pego um alimento, eu destruo esse alimento. Né? Os meus dentes servem para triturar, para destruir a comida. Então, inconscientemente, muitas vezes eu como para destruir essa dor que eu tô colocando para dentro. Então, muitas vezes, quando eu aceito a comida, eu tô aceitando esse lugar, mas é tão... eu sei que é difícil de explicar numa live super rápida disso, mas é um movimento tão inconsciente que, ao mesmo tempo que eu tô buscando um prazer, eu tô buscando me anestesiar e me defender daquilo que tá acontecendo comigo.
Fato disso é só a gente ver quantas pessoas, gente, não tem os dentes, né? Regiane, mas é porque a pessoa... Não tô falando desse lugar. Para além do óbvio, né? Para além daquilo que a gente sabe, escovar o dente bonitinho, passar fio dental. Para além disso, muitas pessoas não têm os dentes. Algumas têm excesso de peso e outras não, mas é só a gente perceber isso. Mas por quê? Porque a capacidade dela de destruir foi afetada, inclusive por conta da comida. A pessoa tem uma raiva tão grande que coisas vão acontecendo dentro do corpo dela, porque existem vários fatores, né? A gente está olhando para um pedacinho que fazem com que ela vá perdendo os dentes. Isso também tem... Lembra, eu acho que foi na primeira ou na segunda live que eu falei sobre os códigos ocultos e a lealdade familiar? Pessoas dentro da nossa família que não puderam comer. Pessoas na nossa família que sentem tanta raiva que elas comem para destruir. Então, a compulsão alimentar, gente, ela tá cheia de códigos ocultos, cheia de questões que a gente nem tem ideia. E é por isso que a gente precisa olhar para isso num lugar de consciência e entender o quanto que o ato de comer vai além do óbvio, vai além da disciplina, vai além, né, de ter vergonha na cara e comer direito. Vai muito além disso. Então, quando a gente começa a entender o que é que eu tô mastigando, o que é que eu tô destruindo. Lembra os exemplos que eu dei? Eu briguei com meu marido, mas muitas vezes eu sou uma mulher ou um homem, eu briguei com a minha esposa, que eu não consigo verbalizar toda aquela raiva, toda aquela tristeza. O que eu faço? Eu corro para comer. Para duas questões. Para destruir essa raiva que eu tô sentindo, como se eu mastigasse, eu estivesse dizendo para você tudo aquilo que eu queria dizer, e ao mesmo tempo também para aliviar essa dor, para apaziguar algo dentro de mim. Então vocês percebem o quanta coisa tem dentro desse movimento e a importância de a gente olhar individualmente para isso, ao invés de colocar todo mundo dentro de uma caixinha e dizer que é assim, é só você ter disciplina que as coisas vão acontecer. Em partes em partes e em partes não. Né? Na maioria das vezes isso não acontece. Eu já falei isso para vocês também em uma das aulas, que 95% das pessoas que fazem dieta têm reganho de peso. Que tomam remédio, que fazem bariátrica, que não sei o que lá, tem reganho de peso. Por quê? Porque a questão não é só nesse lugar. Ser magro não significa ter uma vida leve. E isso é muito importante a gente entender. Quando a gente consegue, porque sim, é possível, ter uma vida interna leve, o nosso corpo também, aí sim entra. Se a gente faz aquilo que precisa fazer, busca entender esse movimento de disciplina, de presença, de consciência, a gente consegue alinhar os dois. Agora, sem esse olhar aqui dentro, que é o que realmente importa pra gente, que é o nosso mundo interior, a gente passa a vida inteira, né, lutando contra algo. Pode ser magro, lindo, maravilhoso, mas por dentro tá destruído, tá carregando um peso do tamanho do mundo. E aí a gente vê pessoas, por exemplo, se lesionando, porque aí troca a comida pelo exercício físico e se lesiona, se machuca, vai pra academia e faz exercícios até chegar na estafa e aí tá de novo maltratando o seu corpo. Que ao invés de você ir fazer um exercício para cuidar do seu corpo, você vai lá para romper os tendões do seu corpo, para se destruir de alguma forma. Então é muito complexo. Eu sei que fica muito no ar assim algumas coisas, mas é algo que eu trago isso para você entender, que vai muito além daquilo que as pessoas colocam como 1 mais 1 é igual a 2. A importância da gente entender a função nutritiva da comida e entender o que dentro de mim precisa de nutrição para além do meu biológico. Quais partes de mim estão precisando de um olhar? Será que realmente o vazio que eu estou sentindo no estômago é de comida?
ou é de algo que talvez eu ainda não saiba explicar. Talvez uma dor que eu não saiba, que nem eu tenho, uma memória muito antiga que eu nem sei que eu tenho. Esse é o lugar importante. Então, para nós adultos hoje, quando a fome chega, quando a fome dói, nós precisamos estar nesse lugar da presença e da consciência. Porque diferente de um bebê, daquele bebezinho que a gente foi um dia, que não entendia a fome, e que foi saciado ou não dentro desse movimento, em todos os sentidos, de colo, de afeto, de presença, de segurança, e não só do leite, né, entrando ali pela sua boca, a nossa atividade, o nosso olhar para a comida, ele se torna completamente diferente. Então, tudo isso, gente, a forma também com que eu vivi a alimentação nos meus primeiros anos de vida impactam totalmente hoje quanto adulto, nessas memórias invisíveis, nesses códigos que a gente não vê, mas está afetando a gente aqui. Então, é importante que a gente olhe para isso. Quantas pessoas, gente atende quando está fazendo esses movimentos e fala, Regiane, eu entro em pânico de perceber o meu estômago roncar. Eu fico apavorada, eu preciso comer. E se eu não comer, parece que eu vou desmoronar, eu vou desintegrar, parece que eu vou sumir. Eu preciso comer. Então, é muito além daquilo que a gente pode entender como óbvio. Vai muito além disso. Então, cada vez que a gente entende isso, que por trás da nossa fome existe uma história pedindo para ser ouvida, existe uma história muito além daquilo que o óbvio nos diz. Existe um mundo aqui fora que nós somos atravessados por ele, nós precisamos estar presentes para não sermos manipulados negativamente por isso. E a gente entende que muitas vezes a comida vem numa busca inconsciente de cuidado, de afeto. E quando a gente entende isso, a comida volta para o seu lugar e a gente começa a nutrir a vida. Para além de nutrir o nosso corpo, a gente nutre a nossa vida, o nosso ser. Porque emagrecer de verdade, gente, não é só fechar a boca. Se fosse assim, né, todo mundo tava magro, esbelto, maravilhoso. É abrir o nosso coração. É olhar para esse alimento que precisa que o nosso corpo, que a nossa alma precisa receber. Por esse afeto, por esse carinho, por esse olhar. Então, a jornada está aqui disponível para você. Nós vamos juntos praticar tudo isso num espaço seguro, num espaço terapêutico, para que você aprenda a diferenciar as fomes, para que você aprenda a acolher a sua dor e dissolver a comida aí nesse movimento e voltar a se nutrir, a se escutar e estar aqui na vida com mais presença. A gente se vê na próxima live.